A gente também acompanha a repercussão no mundo. Mais de 1.100 atos antissemitas foram registrados na França desde o começo dessa guerra entre Israel e o Hamas. É a Priscila Yazbek quem está conosco, ao vivo, direto de Paris. Priscila, estamos a um mês do início desse conflito. Um mês depois, como é que estão os ânimos por aí? Carol, muitos atos antissemitas registrados aqui na França e também em outros países do mundo. Eu vou começar falando sobre esse registro da França, que foi mencionado numa entrevista feita pelo ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, que falou então que foram registrados 1.100 atos antissemitas desde o dia 7 de outubro, ou seja, atos de ódio contra judeus. Ele disse que em um mês o país registrou o dobro de todos os atos antissemitas registrados em todo o ano de 2022, falou que foram mais de 490 prisões e disse que o mais preocupante é que há um rejuvenescimento e muitos jovens que cometem esses atos antissemitas. Também na semana passada, o Ministério Público de Paris abriu uma investigação por causa do registro de estrelas de Davi que foram pichadas em edifícios em diferentes bairros de Paris. Segundo as autoridades, esses ataques também foram classificados como ataques antissemitas e remetem ao período do Holocausto, quando estrelas de Davi eram pintadas nas portas de famílias judias para que elas fossem identificadas e posteriormente levadas aos campos de concentração. E segundo o porta-voz do governo francês, frente a esse registro de estrelas de Davi pintadas nos edifícios, ele disse que nenhuma impunidade deve ser tolerada. Eles seguem investigando então esses atos e também esses edifícios que tiveram essas estrelas de Davi pintadas, já que também há outros registros de edifícios que foram pintados com estrelas de Davi também ao longo dessa semana e do final de semana. Lembrando que a França tem a maior comunidade judaica da Europa e a terceira maior do mundo, só atrás de Israel e dos Estados Unidos, com 600 mil judeus. Então, atos antissemitas já eram registrados aqui na França, mas pioraram desde 7 de outubro com o ataque feito pelo Hamas e com o conflito entre Hamas e Israel. Falando agora de outros países, na Alemanha também uma série de protestos vem acontecendo e nesses protestos também foram registradas manifestações antissemitas, cartazes antissemitas e também edifícios foram pintados com estrelas de Davi e um coquetel Molotov foi atirado numa sinagoga no centro de Berlim. Inclusive, alguns pais de crianças judias pararam de levar os filhos à escola por medo da segurança, por questões de segurança. Na Rússia, a gente lembra que foi registrado um dos piores atos antissemitas até o momento, desde o início do conflito entre Israel e Hamas, que foi o ataque feito a um aeroporto no Daguestão, que é uma república majoritariamente muçulmana. Nesse ataque, a população invadiu o aeroporto e dizia frases como "não há lugar para assassinatos de crianças no Daguestão", e outros também gritavam outras frases antissemitas como Allahu Akbar, que é Deus é maior em árabe, gritavam palavras também com conotações jihadistas. Isso nesse ataque que aconteceu, então, nesse aeroporto na Rússia. E, Carol, além dos países europeus, também há um aumento dos atos antissemitas registrados nos Estados Unidos. O diretor do FBI, na semana passada, disse que o nível de antissemitismo está atingindo níveis históricos e uma organização contra difamação registrou um aumento de 400% nesses incidentes desde 7 de outubro. Só para finalizar, um analista sênior da CNN Internacional, ele fez uma análise sobre esses atos, falou sobre pessoas que estão se infiltrando em protestos também nos Estados Unidos com esses slogans antissemitas, e ele disse que os esforços para combater essa situação vão piorar, podem ter que aumentar, porque a situação vai piorando conforme a guerra vai se agravando, e ele disse que no mundo ideal as críticas à resposta militar de Israel se centrariam apenas no governo e não se voltariam contra os judeus de todo o mundo. Então, o que a gente vê é uma série de atos em que as pessoas civis, tanto islâmicos quanto judeus, acabam pagando pelos erros de alguns governantes. Volto com você, Carol. Obrigada. Priscila Yazbek trazendo para a gente as informações direto de Paris. Vamos seguir falando sobre esse assunto com o Urian Fancelli, especialista em relações internacionais. Urian, a Priscila destacava uma série de atos, de manifestações. Em que medida isso mexe com os rumos da guerra? Mexe, Carol, porque Israel pode começar a ser pressionado a tomar
um cuidado maior, o que, né, demoraria mais ainda para o país conquistar os seus objetivos dentro da faixa de Gaza. Agora, essas informações que ela trouxe sobre os atos antissemitas que têm aumentado no mundo inteiro, isso tudo precisa ser abordado urgentemente pelos governos nacionais. A Alemanha, por exemplo, ela tem na sua legislação alguns mecanismos que regulamentam isso. Então, por exemplo, símbolos considerados anticonstitucionais pelo país são proibidos, como, por exemplo, a suástica nazista, bandeiras de grupos considerados terroristas, como o da Jihad Islâmica Palestina, do Hamas, do Hezbollah, também são proibidos. É proibido na Alemanha você comemorar crimes e ataques terroristas. Era proibido também até 2020 era permitido queimar bandeiras nacionais. Hoje não, hoje já é proibido. Então não se pode mais queimar a bandeira de Israel ou da Palestina. E é algo que tem que ser abordado pelos governos, porque isso ajuda a disseminar o ódio e tem ganhado muita popularidade entre os jovens, principalmente por conta das redes sociais, por conta daquelas imagens chocantes dos ataques, tanto daqueles de 7 de outubro, feitos pelo Hamas em Israel, quanto aqueles lá de crianças morrendo na faixa de Gaza. Então isso tem ajudado bastante.